Bom dia, olá, amigos, irmãos em Cristo do Instagram, do Facebook. Bom dia, segunda-feira começando, manhã de Petrópolis, meio fria, um pouquinho fria mesmo, mas uma semana começando, mais uma semana que o Senhor nos dá. Ontem foi domingo, nós tiramos o dia, né? Domingo é um dia que a gente reserva exclusivo para louvarmos a Deus. Domingo foi muito abençoado. Estivemos na casa do Senhor, ali na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. E foi muito bom, muito bom. Foi muito bom cantar louvores junto com os nossos irmãos. Foi muito bom ouvir a palavra do Senhor. A nossa igreja está comemorando 72 anos de existência. E a gente comemorou no sábado, através de um culto que foi transmitido, né, nas nossas plataformas digitais, no YouTube da igreja, né, CIB Petrópolis. E ontem nós estivemos lá presencialmente adorando o Senhor, foi muito bom. Para quem mora em Petrópolis, fica o convite, né, ali na Rua Tereza, número 150, localiza-se a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Nós temos reuniões presenciais todos os domingos, às 10h20 da manhã, às 19 horas e quarta-feira, às 19h30. Por conta da pandemia, né, do momento que nós estamos vivendo, a gente orienta aos nossos amigos, né, aos nossos visitantes e até aos irmãos da igreja também que estejam participando presencialmente apenas de um culto. Um desses 3. E os outros 2 acompanhem, né, prestem o culto também a Deus, mas de suas casas, através da transmissão ao vivo, né? Mas presencialmente, com certeza, tem uma outra sensação, é muito bom, né? A gente está junto dos nossos irmãos, mesmo que distantes, né? Porque no banco a gente tem que manter o distanciamento por família e tal. Mas só de cantar junto com os irmãos, poder ver o irmão, é uma bênção, é muito bom, né? Então, ontem foi um dia realmente muito abençoado por Deus. Queridos, vamos então começar essa semana com a nossa devocional. É interessante que eu estava pensando sobre essa semana e eu não sei para vocês, mas para mim a música faz muito sentido. Durante toda a minha vida, desde pequena, parece que eu tenho várias trilhas sonoras, né? Para um momento da vida era uma música, para um momento da adolescência era outra música, quando estava feliz era uma música que ficava no meu coração, quando estava triste era outra. Eu gosto muito de música. Música, para mim, a música se comunica diretamente com a minha alma, né? Fala muito. E eu falo muito através da música também. Quando eu estou triste ou quando estou feliz, a música, né, daquele tema, a música que me faz refletir naquele momento, ela permeia muito a minha vida, a minha mente, e eu fico cantarolando algumas músicas assim que fazem sentido para mim, né? Bom dia, Raquel. Então, assim, música faz muito sentido para mim. Eu gosto muito de música. E aí eu fiquei pensando para essa semana, e aí eu pensei assim, poxa, a gente podia pensar sobre as músicas, né? E eu dividi com vocês uma playlist que eu fiz, né? Com 5 músicas, que são as músicas pra gente pensar durante essa semana. Uma música para cada dia da semana. Eu fiz uma playlist lá no Spotify, compartilhei no meu Instagram. Vocês podem ver que tem o link lá, né, do Spotify. E também fiz a mesma playlist, só que eu fiz no YouTube também. Para quem não usa Spotify, tem YouTube, pode também acompanhar na playlist lá que eu separei as músicas que falam muito ao meu coração e que eu pensei da gente refletir um pouquinho sobre elas com base na Bíblia, né? Então lá no YouTube também tem essa playlist. Eu tô montando lá no YouTube um canal, né? Onde eu coloco as reflexões que a gente tem feito aqui todos os dias. Então é só buscar lá no YouTube, Fernanda Ortega. Bom dia, Babi! Só busca lá no YouTube Fernanda Ortega, que vocês vão ver Exercitando o Espírito. Vocês podem seguir, né? Vocês podem se inscrever lá no canal do YouTube. Eu tô montando ainda, tá? Tá tudo muito, muito primário ainda, até porque eu tô montando, me familiarizando ainda com essa parte tecnológica.
mas algumas reflexões que a gente já fez aí algumas semanas atrás, eu já consegui colocar lá. Aí vocês podem rever, né? Vocês podem, pode até me mandar depois recadinho, porque de repente tem uma ideia ou outra. Eu vou ficar muito feliz em ouvir os feedbacks de vocês, tá? Então, como eu estava falando, sigam depois a playlist no Spotify ou no YouTube, tá? Para vocês a gente poder acompanhar, né? A primeira música que eu queria pensar nessa semana, né? Hoje, segunda-feira, é uma música que eu botei lá que diz Eu Também. Essa música, depois vocês escutem, é uma música que vem falando sobre a criação, né? E vem falando que desde o princípio, bem antes da terra existir, que Deus já existia, vem falando de toda a criação de Deus, falando do poder de Deus, porque fala assim na música, ao seu falar, né? Ou seja, com a voz do Senhor, com o comando do Senhor, nosso Deus, as coisas vieram a existir. E a gente vê isso lá em Gênesis, né? Deus disse, haja luz e houve luz. Essa semana passada eu estava conversando com meu marido e as minhas filhas aqui em casa, a gente falando sobre isso. Como Deus é grandioso, né? Porque com uma palavra ele fez as coisas acontecerem, ele criou as coisas. A gente estava falando, meu marido é engenheiro, né? Então ele gosta muito dessa parte de física, e a gente estava falando sobre a luz. Aí ele falou uma coisa interessante. Na nossa mente humana, que é limitada, a gente sempre busca a luz saindo de algum lugar. Tem que ter uma fonte para aquela luz, né? Se tá tudo escuro e eu aperto o interruptor para acender a luz está vindo da onde? Da lâmpada, né? Aí uma energia elétrica. Tá tudo escuro, é noite. E começa a amanhecer, começa a clarear, aquela luz está vindo da onde? Do sol que está nascendo. Então, assim, a luz, normalmente vem de uma fonte. Só que na Bíblia, em Gênesis, está dizendo assim, Deus disse, haja luz e houve luz. É uma coisa que a gente não consegue entender. Como assim? Tá, mas a luz veio da onde? Da palavra de Deus. Deus mandou, simplesmente. E a gente fica pensando, gente, como Deus é poderoso, como Deus é grande, né? E essa música vem falando sobre essa grandeza, sobre a criação, sobre o poder de Deus, né? E vem falando assim, toda a natureza louva o seu nome. Se toda a natureza louva o seu nome, eu também quero louvar. Se as estrelas louvam o teu nome, eu também quero louvar. Se as montanhas, elas louvam o teu nome, os mares, eles louvam o teu nome, eu também quero louvar. Essa música é linda. Eu gosto muito de ouvir porque a letra dela é tudo sobre isso, sabe? Sobre a natureza, sobre a criação de Deus e a gente sendo também criação de Deus. A grande diferença é que Deus criou a natureza, criou a luz, as árvores, as estrelas, criou tudo com uma palavra, né? Com um comando. E ele disse a cada criação, ele falava, e eis que ficou bom, né? E viu Deus que era bom. Era bom. Foi bom a criação, ele gostou, né? A criação do sol foi boa, a criação da lua foi boa, a criação das águas, a separação das águas, das árvores, tudo isso Deus falou, foi bom. Mas a última criação, que a gente costuma dizer que é a cereja do bolo da criação, que é o próprio ser humano, Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala isso, façamos, ele fala no plural, a gente até fica assim meio intrigado, né? Mas façamos, a gente já percebe que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já estavam na criação, juntos. E o ser humano foi criado não com um comando de voz, mas houve ali a própria mão de Deus, né? Formando o ser humano. Olha que carinho, não houve um comando. Deus teve todo o cuidado de formar o ser humano com as suas mãos. Ele criou o ser humano, ele criou você, ele criou a mim com as próprias mãos. E ele soprou na nossa narina o sopro da vida dele, veio dele, né? A nossa vida vem dele, então ele nos cria e ele sopra no nosso nariz o sopro da vida. E ele fala assim, façamos
O homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, assim, nós temos um modelo, nós não viemos do nada, né? Deus criou o ser humano tendo como referência, como semelhança, ele, a própria essência dele. Ao longo do caminho houve pecado, né? Nós pecamos através de Adão e Eva e ficamos distantes de Deus. Mas o amor de Deus não mudou. O amor de Deus para com o homem não mudou. E nessa música vem falando sobre essa criação, vem falando sobre esse amor. E essa música vem falando assim, eu também quero adorar. E aí eu separei uns versículos. Eu separei aqui Salmos capítulo 8, versículo 1 e depois versículo 3 a 4. Diz assim, Salmos 8, 1. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. Aí versículos 3 e 4. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que pusestes nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Quem nós somos para que Deus possa se preocupar com a gente, né? Nós somos tão pequenos, a gente erra tanto, a gente falha tanto, mas tanto. E mesmo assim, Deus se preocupa com a gente, Deus nos ama. E o salmista fala aqui, quando ele olha para o céu, para a lua, para as estrelas, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma trilha, né, ir para algum monte, né, fazer algum tipo de aventura aí radical. Babi, eu acho que gosta de alguma coisa assim, né, uma trilha, ficar fazer um acampamento aí no alto de uma montanha. Eu gosto muito de fazer isso. Aqui em Petrópolis a gente já fez algumas vezes. E quando a gente vai para esses lugares que só tem a natureza, né? A gente fica longe da poluição, longe de buzina de carro, longe do vucu-vucu da cidade, e a gente fica naquela parte só da natureza, e a gente deita olhando para o céu e a gente consegue contemplar a imensidão do céu, a gente vê as estrelas, a gente vê ou o nascer do sol. Quando a gente consegue vislumbrar tudo isso, a gente pensa, Deus é perfeito. Deus é perfeito, Ele colocou o sol no lugar certo, Ele colocou a lua no lugar certo. Não existe acaso. Deus colocou as coisas nos seus devidos lugares. E Ele colocou o sol, a lua, as árvores, tudo naquele lugar, pensando em você e pensando em mim. A criação toda foi feita por Deus para que nós tivéssemos um local para habitar com tudo aquilo que nós precisássemos. Então, assim, Deus pensa em nós a cada momento porque Ele nos ama. A natureza inteira, em Gênesis está escrito isso, a natureza inteira foi colocada a serviço de Adão. Adão ordenava, Adão comandava toda a natureza. Então, não era o contrário, era o ser humano orquestrando como aquilo deveria funcionar, né? Dando nomes aos animais. Deus fez dessa forma pensando na gente, porque Ele nos ama. Lá em Romanos 1:20, diz assim, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Não tem como alguém dizer que não conhece Deus, que não acredita em Deus. A gente consegue ver Deus em toda a criação. E essa música fala isso. É possível ver Deus em toda a criação. É possível ver o amor de Deus em toda a criação. Nas estrelas, nas águas do mar. Ficar de frente para o mar, fechar os olhos e ouvir as ondas do mar batendo. É possível você sentir Deus falando com você. A criação, ela fala o tempo inteiro de Deus. A criação louva a Deus o tempo inteiro. Eu também quero adorar esse Deus, eu também quero louvar, eu faço parte dessa criação. E Deus, quando criou o ser humano, Ele falou assim, e viu Deus que era muito bom. Deus fez
toda a natureza e disse que era bom. Fez isso e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Mas quando ele fez o ser humano, ele disse, é muito bom. Então, a gente consegue ouvir Deus em toda a criação. Eu quero falar de Deus para todas as pessoas porque eu faço parte dessa criação. E além disso, quando eu aceitei Jesus no meu coração, eu deixei de ser apenas criatura. Passei a ser filha. Como nós já lemos em algumas devocionais anteriores, né? Quando você aceita Jesus no coração, você reconhece o sacrifício, pede para Jesus morar no seu coração, você não é só uma criatura feita por Deus. Você passa a ser filha do próprio Deus, filha por adoção do próprio Deus. O Senhor também lá em Isaías no capítulo 49, versículo 15, diz assim, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Olha o que Deus está falando com a gente. Isaías 49, 15. Uma mãe pode esquecer o seu bebê? Uma mãe pode deixar de amar o seu próprio filho? Naturalmente, eu diria que não. Eu jamais esqueceria minhas filhas, eu jamais deixaria de amá-las. Jamais. Infelizmente, a gente vê o pecado tão grande no mundo, a gente infelizmente vê algumas mães, né, cometendo algumas atrocidades com seus próprios filhos. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo acontecendo isso, mesmo se uma mãe esquecer, que é algo já é absurdo, né? Mesmo que uma mãe esqueça do seu bebê ou deixe de amar o seu próprio filho, mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria vocês. Deus nunca esquece da gente. Por quê? Porque foi Ele que criou com a própria mão a imagem e semelhança dele, porque Ele nos ama. Ele nos ama acima de amor de pai e mãe, Ele nos ama acima de qualquer coisa. Você pode pensar agora numa pessoa que te ama muito. Eu garanto a você que Deus ama infinitamente mais você do que essa pessoa. Né? Eu amo muito as minhas filhas. Né? Eu daria minha vida pelas minhas filhas. Agora, Deus ama minhas filhas muito mais do que o meu amor por elas. Né? Deus ama muito mais. Deus ama muito mais. E lá, para encerrar, em João, capítulo 15, versículo 13, diz assim, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. O amor de Jesus Cristo, o amor que Deus tem por nós e foi revelado através da entrega do seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz, não se compara a amor nenhum. Porque quando eu digo para vocês que eu daria a minha vida pelas minhas filhas, eu digo com toda a sinceridade, mas as minhas filhas nasceram de mim, são meu sangue. Jesus Cristo morreu na cruz por pessoas como eu e você, que erramos muito, que somos falhos, somos pecadores. E mesmo com os nossos erros, Ele sabendo disso, sabendo que quem deveria estar na cruz era eu e era você, mesmo assim Ele se entregou na cruz. Ele morreu, Ele pagou esse preço para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna e pudéssemos voltar a ter esse contato com o Pai, com Deus, né? Então, assim, a música que eu gosto de ouvir, que é essa que está lá na playlist, eu também, no final da música ele fala assim, o compositor fala assim, tu farias 100 milhões de vezes mais esse sacrifício e o Senhor nunca deixa ninguém para trás. Então, Deus nunca abandona seus filhos. Se alguém ficou para trás, é porque quis ficar para trás, recusou-se, deu as costas a Deus, não quis aceitar o amor dele. Porque a partir do momento que a gente quer aceitar, Deus nunca deixa a gente para trás, nunca. Pelo contrário, Ele está sempre buscando e falando, meu filho, ele está indo pelo caminho errado, vem por aqui, ó, eu tô vindo aqui, ó. Né? Não é assim que a gente faz com criança pequena? Aqui, ó, escuta a voz da mamãe. Segue a minha voz, né? Assim que a gente faz com criança. Vem cá, me dá a mão, cuidado com o buraco, olha o degrau. Deus faz com a gente assim.
Escuta minha voz, minha filha, você está indo pro lado errado. Vem pra cá. Ele não deixa a gente pra trás, ele não nos abandona, porque ele nos ama demais, demais. Então é bom a gente começar a semana pensando nesse amor de Deus, né? E sentindo esse amor. A gente vai orar agradecendo a Deus por isso e pedindo que a gente continue sentindo esse amor durante toda a semana. Esse amor de Deus que é, assim, incomparável, não tem como a gente pagar, a gente não consegue retribuir, mesmo se a gente quisesse, não tem dinheiro que a gente consiga pagar por esse amor de Deus para com a gente, né? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esta segunda-feira, essa semana que se inicia. Muito obrigada por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel para com as nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. E principalmente, o Senhor, eu te agradeço porque o seu amor nas nossas vidas, ele é incondicional, independente do momento que a gente esteja, independente da fragilidade que a gente se encontre, independente do erro onde a gente esteja inserido, o Senhor nos ama. E o Senhor está sempre pronto a nos perdoar e a nos ajudar a voltarmos para o caminho correto. Muito obrigada, Senhor, por esse amor. Muito obrigada. Esteja, Senhor, nós te pedimos que no dia de hoje, que o Senhor esteja colocando cada momento esse amor no nosso coração, que a gente possa sentir bem de perto e que a gente também possa traduzir esse amor para outras pessoas. Eu te agradeço muito, Pai, por ter enviado Jesus na cruz, por ele ter morrido na cruz pela gente e a gente agora poder conversar contigo. Isso é muito bom. Abençoe o dia desses meus amigos que estão vendo a live, abençoe o dia daqueles que ainda vão ver esse vídeo mais tarde, que possamos ter um dia rico na Tua presença e que possamos ter os nossos corações gratos por tudo que o Senhor faz por nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, um grande beijo para vocês, uma excelente semana, que Deus abençoe e sigam lá a playlist, escutem as músicas, porque amanhã a gente vai falar sobre uma outra música, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Tchau, Babi. Tchau, Raquel. Tchauzinho.